Amém? Vamos lá, eu queria começar aqui, e eu queria que você pegasse já a sua Bíblia aí. Hoje a gente vai usar bastante esse livro, então deixa no jeito aí. E antes do texto base, eu queria ler algumas referências aqui, você não precisa abrir. Só preste atenção nisso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E Salmo 119, 105 vai dizer: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Hebreus 14, 12 também vai dizer: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e também o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. E por fim, Mateus 4:4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pega a sua Bíblia, eu quero que você levante ela aí. Se você não está com ela, está com o celular, pode ser o celular. Feche seus olhos. Jesus, a tua verdade nos reúne nesse lugar. A tua palavra nos trouxe até aqui, Senhor, e pela tua palavra nós queremos permanecer e sair desse lugar, Jesus. Nós declaramos, Senhor, que a tua palavra venha de uma forma a marcar-nos, Senhor, para que nós possamos sair daqui transformados. Talvez vamos ler passagens e conhecer histórias que nós já ouvimos, mas nós sabemos que pelo teu Espírito tudo se faz novo, e nós oramos para que a tua palavra nos direcione nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Pode abaixar, amém? Estamos aqui pela palavra de Deus. Eu e você, nós somos aqui apenas facilitadores do que Deus está fazendo, amém? Vamos alinhar isso para a gente começar. Vamos lá. Hoje eu quero falar, se você gosta de anotar, se você é do time da anotação igual eu, que precisa anotar para prestar atenção, eu sou desse time, vou te ajudar. Então essa palavra tem um título, eu prometo que eu vou falar os tópicos e você vai fazer uma bela anotação, amém? Nós vamos falar hoje sobre o reino de Deus. E o título dessa mensagem é o reino de verdade. Então eu quero falar sobre um reino formado por pessoas que deveríamos ser eu e você, à medida da nossa fé, à medida que nós cremos na palavra de Deus e nos tornamos parte desse reino. E é um reino que também claramente tem um rei. E esse rei é o Senhor. E eu quero falar sobre a dinâmica desse reino. Eu quero falar sobre aspectos, sobre coisas que definem o que é esse reino e também tão importante quanto o que não é esse reino. Quando eu falo que existe um reino que é de Deus, eu já parto de um pressuposto que existe também um reino que não é de Deus. E esse reino que não é de Deus, nós vamos definir ele aqui como um reino terreno. Um reino onde eu e você governamos, onde cada um governa as suas vidas, as suas próprias decisões, os seus sonhos. E nós vamos comparar aqui com o que deveria ser o ideal para as nossas vidas, para aquilo que nós acreditamos que é esse rei. Amém? Agora sim, você pode abrir a sua Bíblia em Marcos 5, versículo 20, a partir do versículo 22. Abre aí que é importante que você leia comigo. Marcos capítulo 5, versículo 22. O texto começa: então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela e cure-a para que ela possa viver. Jesus então foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão havia uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía, sem melhorar. E na verdade ela até piorou. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar o seu manto, serei curada. No mesmo instante a hemorragia cessou, e ela sentiu que o seu corpo tinha sido curado de tal enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou:
quem tocou o meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que está perto de você por todos os lados. Como você ainda pode perguntar: quem tocou o meu manto? Jesus, porém, continuou a olhar ao seu redor para quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada, tremendo pelo que tinha acontecido, veio a Jesus, se ajoelhou diante dele, contou para ele o que havia feito. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz, o seu sofrimento acabou. Amém? A palavra de Deus é linda. E esse texto, ele está falando ali que Jesus vinha de uma série de acontecimentos, havia curado algumas pessoas, estava andando ali no meio das multidões, e Jairo, que não era qualquer pessoa, era um líder ali daquela sinagoga, ele vem pessoalmente e pede a Jesus: Jesus, você precisa ir lá em casa, porque eu tenho uma necessidade, a minha filha está doente e ela precisa que você a cure. E Jesus diz sim para isso, mas Jesus está no meio do caminho disso, Jesus está indo para lá. Então uma mulher que não estava nos planos, uma mulher no meio da multidão, talvez só mais uma mulher que estava ali, se espremendo ali no meio das pessoas, encostando em Jesus, mas a palavra diz que ela ouviu de Jesus, ela creu porque ela disse: eu sei que um toque pode ser o suficiente para que eu seja curada, e ela tocou. Então ela ouviu, ela creu, ela tocou e ela foi curada. E Jesus, o texto continua, eu não vou ler aqui, mas depois daquilo fala que Jesus de fato chegou na casa de Jairo, estava um alvoroço, ele tranquilizou as pessoas, e ele leva as pessoas ali para dentro, num lugar mais íntimo, e ele cura a filha de Jairo, que era uma menina de 12 anos, e o plano para aquela menina é cumprido. Mas o que eu quero que você entenda aqui, que no reino de Deus, e esse é o tópico número 1, time da anotação, tópico número 1, esse é o tópico número 1, o tempo do reino. Nós vamos falar sobre o reino de Deus, e a primeira característica que eu quero que você entenda, o tempo desse reino. Existe um tempo que acontece e funciona nesse lugar, e existe um outro tempo que acontece fora desse lugar. O tempo de Deus, que é o tempo desse reino, que é o tempo que nós vamos nos debruçar aqui, é o Kairos, que determina o tempo de Deus, a qual nós não controlamos. Um tempo que acontece, que ele existe, mas é que ele é determinado por Deus por nós. E existe um outro tempo, que é um tempo onde nós temos nesse mundo terreno, que é o Cronos. O Cronos é o tempo que nós controlamos, é o tempo que nós podemos medir em segundos, minutos, horas, dias, anos. É o tempo onde muitas vezes nós planejamos a nossa vida. Então, uma pessoa qualquer pode dizer: eu vou estudar, vou fazer o ensino médio até os 17, 18 anos, depois eu vou para uma faculdade, vou me formar em 4, 5 anos, ou em 6, se for igual a mim. E depois que eu me formar, eu vou me dedicar a uma carreira, a uma profissão, 5, 10 anos, para que eu alcance uma boa posição, talvez um gerente. E depois disso, eu vou conhecer uma pessoa incrível, nem sei se ela quer me conhecer, mas eu vou conhecer uma pessoa incrível, eu vou namorar, eu vou me casar, vou ficar 3 anos casados, 3 anos tá legal, dá para viajar, dá para fazer bastante coisa, e depois de 3 anos, eu vou ter filhos, e depois vou ter netos, e etc, etc, etc. Nós planejamos a nossa vida, nós traçamos metas em cima muitas vezes de um tempo Cronos. Mas você sabe, porque provavelmente a sua vida, assim como a minha, não foi desenhada como talvez nós planejamos. Eu falei aqui, eu consegui a faculdade em 6 anos, uma faculdade de 4. Gente, não fui muito exemplar. Mas talvez você também, assim como muitas pessoas, isso é comum, talvez os filhos chegaram antes, talvez chegaram na época da faculdade, ou logo depois que você se formou na faculdade. Talvez você ainda não conseguiu dedicar aquele tempo que você gostaria na sua profissão, porque veio o casamento, veio os filhos, veio outras coisas. Mas eu quero te dizer que essas coisas acontecem, e acontecem com os filhos de Deus, porque esse é o Kairos de Deus para cada um de nós. Não tente dizer, não tente determinar qual momento eu deveria ter um filho. Se Deus permitiu que aquilo acontecesse na sua vida, Kairos de Deus. Senhor, se esse é o tempo para eu ter um filho, eu serei o melhor pai possível. Se esse é o tempo de eu investir na minha profissão, eu serei o melhor funcionário possível. Se esse é o tempo de eu investir no ministério, servir, contribuir de alguma forma, eu serei o melhor servo possível. Nós precisamos, a primeira coisa aqui, queridos, é entender esse tempo de Deus, entender esse Kairos de Deus e nos submeter a Ele. E isso não é fácil. Isso é muito difícil, porque muitas vezes esse tempo de Deus vai vir confrontar o nosso tempo. Muitas vezes esse tempo de Deus vai contra os nossos planos,
vai contra o que nós tínhamos idealizado para aquele ano, para aquela década, e nós precisamos entender que o tempo, que no reino de Deus, as coisas são ditadas por esse tempo. É um tempo que nós não controlamos, e eu quero até dar um exemplo para isso. Eu tenho aqui um relógio, não precisa olhar muito não, ele é bem baratinho, mas eu estava aqui, quantos aqui estavam na conferência? Amém? Nós estávamos na conferência, e junto aqui na conferência dos adultos, em paralelo na verdade, nós tivemos a conferência das crianças, e foi um tempo incrível, foi muito mais legal que a dos adultos, inclusive, brincadeira não, foi, mas foi incrível, e nós estávamos aqui na primeira sessão, eu estava compartilhando aqui com as crianças, e eu não consigo usar relógio, eu gosto, acho bonito, mas cara, não dá, eu esbarro, eu vou abraçar, bato, aí durmo com ele em cima, quebra, já quebrei relógio barato, caro, tudo que você possa imaginar, mas naquele final de semana eu falei, eu preciso usar um relógio, porque meu celular vive sem bateria, preciso trocar também, mas eu falei, eu preciso usar um relógio, porque eu preciso ficar atento ao tempo da conferência, da nossa conferência aqui, eu preciso ficar atento ao tempo da conferência dos adultos, e eu preciso ficar atento, porque os pais vão chegar e vão buscar as crianças, e tem preletores convidados, eu preciso controlar todas as coisas, eu preciso controlar o tempo, e esse era o Cronos, e eu estava ali, e no final da sessão, não sei se você já teve a oportunidade, talvez num pequeno grupo, numa célula, num evento, no seu trabalho, não sei, de estar fluindo ali, as coisas estão acontecendo, está sendo incrível, está todo mundo completamente conectado, e o organizador geralmente está assim, ó, olhando o celular, glória a Deus, mas e aí, já acabou, e eu estava assim o tempo todo, a cada 1 minuto eu olhava pelo menos umas 20 vezes o relógio, pensando assim, Deus está fluindo, Deus está fazendo as coisas, mas daqui a pouco os pais vão bater ali, eu preciso acabar aqui, liberar as crianças, e eu estava completamente sujeito ao Cronos, naquele momento, e Deus na hora me falou assim, Gui, sossega, relaxa, porque o tempo para essa conferência não é o Cronos, é o meu Kairos. Obrigado por se esforçar, obrigado por se dedicar e preparar uma agenda, eu consegui ver a intenção do seu coração e de todos os voluntários nisso, mas o tempo para essa conferência é Kairos, a agenda dessa conferência é minha, a conferência é minha, as crianças são minhas, esse tempo sou eu que estou preparando, então relaxa. Naquele momento eu olhei para o relógio e de verdade não estava quebrado, e ele estava trincado, não vai dar para ver daí, mas ele está trincado, e naquele momento ele estava trincado, o tempo parou, e eu falei, Deus, faz o que o Senhor quiser, faz o que o Senhor quiser, pelo tempo que o Senhor quiser, e se os pais baterem lá, está tudo certo, eles vão entender, e vamos embora. Se esse é o tempo do Senhor, se nós vamos continuar aqui por mais meia hora, por mais 1 hora, e a programação vai atrasar, eu não me importo, eu quero viver o Kairos de Deus, eu quero viver o tempo do Senhor para essa conferência, porque o Senhor tem para derramar sobre a vida das crianças, e nós fluímos naquele lugar. Eu lembro que essa era só a primeira sessão, e os preletores convidados ali da segunda sessão já estavam ali pelo menos por uma meia hora, eu já não estava mais trocando olhar com ele ali, porque estava com vergonha, mas eu estava ali falando, Deus, nós vamos viver o Kairos de Deus. E eu estou te contando isso, porque muitas vezes nós estamos tão preocupados, tão ansiosos, completamente perdidos no sentido de achar que o tempo de Deus está atrasado, e essa não é uma verdade, porque a palavra vai dizer que Deus, Ele é perfeito, a sua vontade e o seu tempo para todas as coisas são perfeitas. Então, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus não se atrasa, Ele capricha. Agora com um olhar profético, procura a pessoa solteira que está do seu lado e fala assim, Deus não se atrasa, Ele capricha. Amém. Quem recebeu vai sair daqui vitorioso. Amém. Amém. De nada, viu, solteiros? De nada. Deus não se atrasa, Ele capricha. Isso é uma frase que nós falamos, mas é uma verdade. Principalmente o ponto onde Ele não se atrasa. O tempo de Deus é perfeito. O que muitas vezes parece um atraso é quando eu comparo esse tempo de Deus com o meu Cronos, com o meu tempo, que é limitado. Desse ponto de vista, muitas vezes vai parecer que eu estou atrasado, eu estou adiantado, ansioso demais para que Deus faça algo na minha vida. Mas nós precisamos nos submeter ao tempo dEle.
Se eu vivo Cronos, eu não vivo o reino de Deus. Quando eu vivo no meu tempo, eu me comparo, eu olho para a grama do vizinho, eu tento controlar o tempo das coisas. E aí nós tentamos controlar tudo. Eu tento controlar o tempo certo de casar, o tempo certo de ter filhos, o tempo certo de entregar minha vida para Deus, talvez o momento certo de começar a servir, talvez o momento certo de abrir uma célula. Talvez você fale assim: eu não sinto de abrir uma célula ainda, eu não acho que é o tempo. Você não acha, mas o que Deus acha? O que Deus está dizendo sobre uma célula? O que Deus está dizendo sobre pessoas? E muitas vezes a gente fala assim: beleza, mas eu primeiro vou orar. Eu vou orar e eu vou fazer perguntas para Deus de coisas que Ele já respondeu. Porque sobre amar pessoas, abrir uma célula e cuidar e se entregar pelo próximo, já está escrito em Mateus 28, a partir do versículo 19: Ide, portanto, e fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho os ordenado. E eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, todas as vezes que eu tiver uma dúvida, eu preciso me entregar por alguém, eu preciso amar o meu próximo, eu preciso falar de Jesus através de uma célula, através de algum ministério. Não precisa perguntar isso para Jesus, porque Ele já te respondeu: ide por todo mundo e fazei discípulos. Isso é para todo mundo. Eu não li aqui: líderes, ide por todo mundo. Eu não li aqui: pastores, ide por todo mundo. Eu li aqui: ide, portanto todos, por todo mundo e fazei discípulos a todas as nações. Muitas vezes nós estamos tentando entender algo da parte de Deus que já está escrito. Eu li aqui, está tudo na palavra, é tudo sobre esse livro, está tudo aqui. Muitas vezes nós estamos fazendo perguntas de coisas que Deus já respondeu. Amém? Portanto, agora se eu vivo Kairos, eu vivo pela minha fé no Rei e em seu reino. O momento certo é medido pela nossa fé, que vem por causa de ouvir a palavra. Então, vamos voltar aqui. Na verdade, antes, Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Lá no versículo 27, da mulher do fluxo de sangue, no versículo 27 tem a seguinte frase: tendo ouvido falar de Jesus. Então vamos lá. Existiu uma agenda de Deus para a filha de Jairo, e de fato essa agenda foi cumprida, ela foi curada. Mas também existia uma agenda de Deus para aquela mulher no meio da multidão. O ponto é, aquela mulher provocou o Kairos de Deus naquele momento. Deus é soberano, Deus já sabia que aquilo aconteceria, mas aquela mulher provocou aquilo nesse lugar. Ela ouviu falar de Jesus, ou seja, palavras de Deus. Eu estou ouvindo falar de Jesus em todos os cultos, na minha célula, em vários ambientes, eu estou exposto à palavra de Deus. Mas ela não parou aqui, isso não seria suficiente. Ela ouviu falar, ela creu, e tanto disse: com apenas um toque eu posso ser curada. Então ela ouviu, ela creu e ela se moveu, porque ela estende as suas mãos e toca as vestes de Jesus. Então ela é curada. Ou seja, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós entendemos, nós cremos e nós nos movemos nela. Eu sei que Jesus pode me curar, então eu vou me mover dessa forma para que Ele me cure, porque isso é uma verdade, eu tenho fé nisso. E automaticamente, Kairos de Deus sobre a vida dela. Então quando eu vou para a palavra de Deus, e eu sei que é plano de Deus para que todos sejam salvos, inclusive a minha família, eu não preciso orar e dizer: Deus, é da sua vontade que os meus pais sejam alcançados, é da minha vontade que os meus filhos sejam alcançados. Próxima vez, pergunta para mim, eu vou te falar: é da vontade de Deus, é da vontade de Deus que todos sejam salvos. É da vontade de Deus que aquela mulher fosse salva. E uma coisa que eu quero que você entenda aqui desse primeiro ponto: aquela mulher tinha uma necessidade. Provavelmente várias pessoas daquela multidão tinham necessidades. Eu tenho necessidades, você tem necessidades. Mas o milagre de Deus, o toque de Deus, ele não é uma resposta à necessidade, ele é uma resposta à nossa fé. Então nessa noite, em momento algum, eu vou chegar aqui para você e dizer: quem aqui tem uma necessidade? Nós vamos orar. Não vou fazer isso, pelo contrário, eu prefiro vir aqui e dizer aqui: quem aqui tem fé? E aí nós podemos orar nisso, nós podemos nos debruçar nisso, porque o milagre e o toque de Deus são uma resposta da nossa fé. Não me importa o tamanho da sua necessidade, não me importa se você tem muitas ou poucas necessidades. O que eu preciso saber é: você crê que Deus pode fazer isso?
Você crê que Ele pode te curar? Você crê que Ele é Jeová Rafá sobre a doença? Você crê que Ele pode fazer isso? Se você crê, haja como quem crê e toque as vestes de Jesus e certamente você será curado. Queridos, vocês sabiam que quando nós oramos e nós clamamos a Deus, Senhor, vem por tal situação, não é que Deus constrói uma cura, é que já existe uma cura. Já existe uma cura liberada na cruz, e quando nós oramos, nós simplesmente acessamos isso, mas já existe. Quando você ora pela sua família, não é que Deus está vendo se a sua família vai ser alcançada, já existe a sua família alcançada no lugar celestial, no lugar de reino de Deus, e quando eu oro, eu alcanço esse lugar. Quando nós oramos, é isso que acontece. Não é que Deus está vendo, não é que Deus está vendo se faz sentido alcançar ou não, tocar ou não, curar ou não, já está liberado. Nós só precisamos acessar isso, e o que nos move para acessar isso é a fé de Deus, é a fé em Deus, amém? Está comigo? Amém. Porém, Jesus amado, o tempo está rápido aqui. Existem duas formas, ainda estamos no tópico 1, beleza? Vamos chamar isso aqui de subtópico. Existem duas formas negativas da qual nós podemos nos desviar do Kairos de Deus. Existe uma que nos coloca antes do Kairos, que é a passividade. Provavelmente você nunca foi assim, só eu. Mas muitas vezes nós somos passivos diante do tempo de Deus. A pessoa que age com passividade é aquela pessoa que precisa de vários empurrão. Aquela pessoa que já tem tempo, já tem como fazer, já tem estruturas, recursos, mas não se move. Você precisa estimular a pessoa com amor e mansidão, mas você precisa dar um equibalo nela. Você precisa estimular aquela pessoa, porque já existe um Kairos de Deus, já é tempo de Deus para que aquela pessoa viva aquilo, mas a pessoa ainda acha que não. Eu preciso ler um pouco mais, eu preciso fazer mais alguns cursos ali da igreja, eu preciso ver umas 2, 3 multiplicação de célula, porque aí sim eu vou entender, eu vou aprender. Não, entenda se você está nesse lugar, entenda se não, já não é um tempo de Deus, para você viver algumas coisas, tocar alguns lugares, e você ainda não está fazendo isso porque você está num lugar de passividade. Mas existe um outro lugar, que é um lugar onde nós nos colocamos além do Kairos, depois do Kairos, e eu vou chamar esse lugar de ansiedade. Ansiedade, muitos dizem, e faz sentido, tem sido a doença do nosso século. Nunca se houve tantas pessoas ansiosas no mundo, e o Brasil lidera os números de ansiedade. Mais de 10% das pessoas do Brasil já sofreram com algum tipo de ansiedade. Mais de 18, 20 milhões de pessoas já tiveram algum aspecto de ansiedade. Claro que isso se dá pela tamanha informação que a gente tem, como a informação chega, uma carga muito pesada e muito rápida sobre nós. Mas a ansiedade para as coisas do alto, muitas vezes nos faz querer antecipar passos, nos faz antecipar processos de coisas que Deus ainda não pediu para acontecer. Muitas vezes eu quero viver algo, muitas vezes eu quero servir em tal ministério, fazer determinada coisa, mas sem viver o processo para que aquilo aconteça, sem viver o Kairos de Deus. Talvez você esteja completamente animado para fazer algo, mas o Kairos de Deus eu quero você nesse lugar, eu quero que você trabalhe tal área, eu quero que você trabalhe primeiro com seus filhos, com a sua esposa, em determinada área, para que aí sim, nós possamos avançar para esse lugar e você viva isso. Então, tanto a passividade quanto a ansiedade, elas nos deslocam do Kairos de Deus, elas nos deslocam do tempo de Deus para nós. Amém? Então nós entendemos aqui que existe um tempo, um Cronos, um tempo onde eu controlo, onde eu consigo cronometrar as coisas e planejar tudo na palma da minha mão. E existe um Kairos, que ele vem de repente, que ele acontece e que eu simplesmente preciso me submeter a isso. E eu faço isso através da fé. Então aquela mulher do fluxo de sangue viveu o Kairos de Deus, viveu o tempo da cura de Deus para ela, porque ela creu e ela acessou esse lugar. Mas existe também além do Kairos, e aqui é o tópico 2. Além do tempo do reino, nós precisamos entender qual é a vontade do reino. Qual é a vontade desse reino? Para onde esse reino está indo? O que ele está fazendo?
muitas vezes, aqui é o lugar onde nós somos confrontados. Porque aqui, muitas vezes é o lugar, talvez você também nunca fez isso, só eu devo fazer esse tipo de coisa, mas você chega para Deus e fala assim: Deus, tem uma oportunidade aqui, mas escuta bem os meus argumentos. Eu vou ganhar mais, eu vou trabalhar mais perto, eu vou ter mais tempo para servir ao Senhor. Olha que coisa boa, é muito legal essa empresa, essa oportunidade, esse negócio. Eu quero saber qual é a sua vontade, mas presta atenção, eu vou ganhar mais, eu vou trabalhar mais perto, tudo faz sentido, Deus. Qual é a sua opinião? Muitas vezes a gente chega para Deus nesse lugar de entender qual é a vontade de Deus, mas a gente já chega com uma vontade determinada. A gente já chega com a decisão tomada. A gente pergunta, não sei se talvez por religiosidade, por temor, sim, mas a gente chega nesse lugar com uma decisão tomada. No seu coração você já sabe o que você quer fazer. E a gente resiste à vontade do reino. A gente resiste à vontade de Deus exposta muitas vezes naquele lugar. E muitas vezes, para nos defender disso, nós dizemos coisas como: eu sou assim mesmo, é a minha personalidade, eu sempre fui assim, esse é o meu jeito. Essas são formas de nós defendermos a nossa vontade perante a vontade do reino. Desculpa se nunca falaram isso para vocês, mas eu vou ser o portador da má notícia. Essa história não é sobre você. Você não é o personagem principal. Vamos trazer tudo para um livro. Nós fazemos parte de um livro. Nós não somos o protagonista. Jesus é. Não é sobre você. Não é sobre a sua vontade, sobre o que você quer. É sobre o que Deus quer. Ontem nós tivemos aqui um culto dos homens. Quem estava aqui dos homens? Cadê os homens? E cara, foi incrível assim. Foi um tempo muito, muito incrível, muito necessário. O pastor Luiz trouxe aqui a palavra. E nós nos debruçamos sobre uma frase que eu não sei se eu não tinha ouvido ou tinha esquecido, mas que ela dizia assim: meninos fazem coisas que querem, mas homens fazem coisas que devem. Cara, isso me marcou de uma forma incrível. E eu acho que isso se aplica para todos nós. Muitas vezes nós dizemos que queremos viver a vontade de Deus, mas na prática nós vivemos a nossa vontade. Muitas vezes nós usamos frases como essas que eu disse aqui para proteger o que eu quero, o que é melhor para mim, o que se adapta a mim. Quando eu faço isso, eu até posso achar que eu estou vivendo o reino de Deus, mas a verdade é que eu estou vivendo o meu reino. Se eu determino as coisas, se eu dito as regras, se eu digo para onde vamos, para onde não vamos, como vamos administrar os recursos, eu sou o rei desse reino, concorda? Porque o reino de Deus é o reino, é o lugar onde Ele é o rei, onde Ele determina os recursos, onde Ele determina onde eu vou tomar as decisões, para onde nós vamos, para onde nós não vamos. Quando eu faço isso, automaticamente eu estou fora desse reino. E muitas vezes nós falamos esse tipo de coisa não só para nos bloquear, mas às vezes para bloquear as pessoas também. Muitas vezes nós falamos assim: o fulaninho, ele não quer nada com nada. Eu já fiz de tudo pelo fulaninho, mas ele não tem mais jeito. Muitas vezes eu tento estabelecer o cronos, o meu tempo, sobre a vida de alguém. Porque quando me chamaram para vir na igreja, eu vim, entreguei minha vida para Jesus, me batizei, encontro com Deus e estou aqui. Eu chamei o fulaninho para vir na igreja e ele não veio. Se ele quisesse, ele teria vindo. Não é isso. Eu estou tentando determinar o meu tempo sobre a vida de uma outra pessoa, diferente de mim, que tem uma história diferente de mim, que passou por coisas diferentes. Eu jamais, isso aqui é um combinado nosso, não façam isso. Nós jamais podemos determinar o tempo de Deus sobre a vida de alguém. Deus não se atrasa, Deus é perfeito, Deus capricha, o tempo dele é perfeito. O meu tempo foi esse, eu precisei de um culto, mas talvez o fulano precise de 300 cultos. E qual é a diferença? Nós precisamos nos submeter ao Kairos de Deus para nós. E nós não podemos travar isso nas nossas vidas, e muito menos travar isso na vida de outras pessoas. O seu papel é orar e seguir pregando para aquela pessoa, para que ela seja alcançada. Em algum momento, ela vai crer nas Escrituras, e o Kairos de Deus vai vir sobre ela, e ela vai viver a história dela. Amém?
Nós não temos esse direito de determinar o tempo de Deus para alguém. Só Deus pode fazer isso. Ainda sobre a defesa da nossa vontade. Romanos 12, versículo 2. Portanto, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da mudança do seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Ou seja, isso aqui resume o que eu disse. Nós precisamos ser transformados e não querer transformar o reino de Deus. Nós precisamos nos amoldar ao que Deus tem para nós, e não querer que Deus, o reino, a minha igreja local, a minha célula se amolde a mim. De novo, não é sobre você, nunca foi, e eu garanto, nunca será. É sobre Jesus, é sobre a vida de Jesus. Amém? Subtópico agora, pessoal da anotação. Nós falamos aqui sobre a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. A boa vontade de Deus, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Deus é bom. Isso aqui é tranquilo de entender. Eu nunca vi alguém dizendo assim: Deus não vai dar para fazer isso porque esse plano é mau. Eu nunca vi alguém dizendo assim: eu não fiz o que Deus me pediu porque o plano dele era péssimo. Nunca vi. O que eu vejo geralmente é: Deus, eu sei que o seu plano é bom, mas é que eu quero fazer do meu jeito. É tipo uma criança, eu vejo o tempo todo isso com os filhos de vocês. Tio Gui, eu sei que tem que prestar atenção, mas é que eu quero brincar. Eles nunca chegam para mim e falam assim: não, tio Gui, você está errado, não tem que prestar atenção, não. Eles falam assim: eu sei que isso é bom, eu sei que isso é bom para mim. Nós fazemos isso, eu sei que isso é bom para a minha vida, para a vida dos meus filhos, da minha família, mas é que eu quero fazer do meu jeito. Então o problema não está em entender a bondade de Deus, nós entendemos isso muito bem, amém? Estamos bem até aqui. Mas vamos para o próximo nível. Essa vontade também é perfeita. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo que existe. Salmo 103:19. Ela é perfeita. E a característica dessa perfeição é soberana. A vontade de Deus é soberana. Algo perfeito não dá margem para ser melhor. O perfeito, o conceito de perfeito é atingir o seu ápice, não tem nada acima, não poderia ser melhor. Essa vontade é completa, ela é absoluta. A vontade de Deus para mim é perfeita, não teria como ser melhor. Aqui, alguns de nós já cedem, porque eu falo: Deus, isso é bom para mim, mas eu acho que isso seria melhor. Isso é bom para mim, mas eu acho que isso seria bom daqui a pouco. E eu vou contra a vontade de Deus e o tempo de Deus aqui. E eu falo: eu acho que isso seria bom para mim daqui a pouco. Eu preciso viver algumas coisas, eu preciso conquistar algumas coisas para que eu tenha segurança para viver isso. Não é isso. Eu estou tentando buscar seguranças em coisas, em lugares, em profissões, talvez num saldo bancário, para que eu viva algumas coisas com Deus. Muitas vezes Deus não vai te permitir que isso aconteça, porque Ele quer que você esteja nesse lugar para viver a boa e agradável vontade dEle, através da sua fé, assim como aquela mulher viveu, porque ela creu. E a terceira vontade aqui que ela fala é a agradável vontade de Deus. Uma coisa peço ao Senhor e essa eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo de Davi, capítulo 27, versículo 4. Aqui eu quero que você entenda algo que eu sempre falo aqui, a diferença entre o amor e a paixão nesse lugar. O amor, ele é o mais importante. O amor, ele é uma decisão. O amor é aquilo que você exerce, mesmo sentindo às vezes algo contrário, mas ainda você o faz. Muitas vezes você só é capaz de perdoar porque você ama, porque você está sentindo algo oposto, mas você age de outra forma, porque o amor é uma decisão. E eu sei que todos aqui amam a Deus, isso nos traz nesse lugar, isso nos reúne semanalmente aqui. Mas eu quero falar sobre algo que muitas vezes nós
tornamos como vilão aqui, que é a paixão por esse lugar. Eu preciso que vocês entendam que no reino de Deus, não basta só eu ter amor, eu preciso ter paixão por esse lugar. Eu preciso querer estar nesse lugar. Muitas vezes, o amor te traz nesse lugar e te faz louvar a Deus. Mas a paixão tem a ver com intensidade. Tem a ver com você ter prazer na presença de Deus. Você não só saber que precisa estar nesse lugar, mas você também querer estar nesse lugar. Muitos anos atrás, já tinha vivido alguns anos com o Senhor, e de buscar algumas coisas, de estudar algumas coisas, eu comecei a me tornar uma pessoa um pouco racional. E eu comecei a prestar culto a Deus de uma maneira um pouco diferente, e eu começava a questionar algumas coisas, eu começava a questionar atitudes minhas, no sentido de dizer, eu não preciso levantar as minhas mãos para que Deus saiba que eu amo, eu não preciso chorar para que Deus saiba que eu estou impactado, eu não preciso fazer tal coisa. E quando eu estava para começar a viver isso, Deus rapidamente me resgatou daquele lugar, e Ele me conduziu a uma oração que eu fiz naquela época, que eu falei, Senhor, me salva, me impeça de qualquer dia, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, me deparar com a sua presença e não estar apaixonado por isso. Eu falei, Senhor, não é que eu preciso levantar a mão, eu não preciso, mas é que eu amo tanto o Senhor e a tua presença, que eu não consigo não levantar a mão. Não é que eu não preciso chorar, de fato eu não preciso, mas é que sempre que eu estou na presença de Deus, e eu me lembro de quem Ele é, de onde Ele me tirou, para onde Ele tem me levado, eu não consigo me controlar, eu não consigo não chorar. Não se trata do que eu preciso fazer, mas do que eu não consigo deixar de fazer quando eu estou nesse lugar. E eu falei, Senhor, que essa consciência tome conta de mim todas as vezes que eu estiver na sua presença. Eu não quero jamais saber que o Senhor está no lugar, e eu não quero passar batido do seu toque. Eu não quero jamais estar diante do Senhor, cantar uma canção e não dar tudo de mim como se fosse a última vez. Porque eu quero viver a boa, a perfeita, mas eu quero também a agradável vontade de Deus. Eu quero querer o que você quer, eu quero sonhar os seus sonhos, eu quero viver a sua vida. É nesse lugar que nós precisamos chegar. Deus não te chamou só para ser um filho obediente, Deus te chamou para ser um filho que é apaixonado pelos passos do Pai. É nesse nível que nós precisamos chegar, é nesse ponto do reino que nós precisamos mergulhar. Amém? E finalizando aqui essa parte das vontades, nem toda oportunidade boa nas nossas vidas é vontade de Deus para nós. Muitas vezes Deus vai nos levar a fechar portas boas, no sentido de serem positivas, parecerem trazer um prazer momentâneo, para abrirmos portas difíceis, portas de coisas que vamos precisar trabalhar, de coisas que muitas vezes vão vir trabalhar algo em nós, a nos confrontar, e nós precisamos discernir isso, porque muitas vezes uma boa oportunidade de negócio, muitas vezes me mudar para uma casa maior, para um bairro mais legal, muitas vezes isso vai parecer a vontade de Deus, porque isso é bom, isso parece bom, mas qual será que é verdadeiramente a vontade de Deus para aquilo? Eu vivi isso alguns anos atrás, onde Deus me pediu para sair de um lugar, de uma empresa, para ir para uma outra empresa para ganhar menos. E eu falei, é o inimigo, para ganhar menos, já está difícil, detalhe, eu estava para casar, já estávamos noivos. Eu falei, não faz sentido. Eu falei para o Senhor que eu preciso de um pouco mais de grana, e o Senhor me pede para ir para um lugar para ganhar menos. Mas Deus estava literalmente me fazendo dar um passo para trás, para que eu pudesse dar vários para frente. E recentemente eu
recebi uma grande proposta de emprego, que foram vários passos para frente, em todos os sentidos, de oportunidade, de carreira, financeiramente. E quando eu vivi isso, eu entendi aquele passo para trás. Eu falei, Senhor, desculpa por tudo que eu falei naquela época. Mas eu falei, agora eu entendo aquele passo. Eu entendo que aquela porta negativa era a vontade do Senhor, para que eu pudesse viver o que eu estou vivendo. Então nós precisamos nos atentar a essas oportunidades. E como eu sei se é a vontade de Deus ou não? De novo, não é porque se aquilo traz um prazer ou não imediato. É através da palavra de Deus. Para que eu saiba se aquilo é para mim ou não. Primeira coisa, vai para a palavra de Deus. Tomar essa decisão, viver isso, fazer esse movimento na sua vida, fere de alguma forma os princípios e os valores da palavra de Deus? Se sim, já para aqui. Nem avança, não argumenta, já para aqui. Não fere. É algo digno, é algo justo, é algo que faz sentido com a palavra de Deus. Beleza, eu entendi que isso faz sentido. Mas agora eu quero ir mais fundo. Isso faz sentido para mim? É o que o Senhor tem para mim? Essa é a vontade do reino para mim? Porque se não for, eu não quero. Se não for, eu não vou avançar com isso. Nós precisamos estar atentos a cada oportunidade, para que nós não venhamos a desviar do plano e da vontade de Deus para nós. Amém? Quem vive de oportunidade é oportunista, mas quem vive pela vontade de Deus, de fato é cidadão do reino de Deus. Ô, benção. Anda mais devagar aí, pessoal. Bom, vou ter que acabar. Vamos lá. Eu entendo agora o tempo de Deus. Eu entendo o Kairos. Eu entendo qual é a vontade de Deus. Qual é o meu papel diante disso, diante desse entendimento? Agora eu sou um cidadão desse reino. Agora eu preciso agir como tal. Agora, todas as vezes que eu me deparar com uma realidade terrena desse lugar, eu preciso estabelecer aqui, nessa oportunidade, nesse lugar, o padrão do reino, a vontade do reino. Então eu vou te dar alguns exemplos. Sempre que eu estiver diante de uma doença, eu vou declarar: Jeová Rafá, o Senhor que cura. Sempre que eu estiver diante de uma situação de escassez, eu vou declarar: Jeová Jirê, o Senhor proverá. Sempre que eu estiver diante de batalhas, eu vou declarar: Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E sempre que eu estiver sozinho, me sentindo sozinho, ou diante de uma situação de solidão, eu vou declarar: Jeová Shammah, o Senhor está aqui. E sempre que eu estiver também diante de uma situação de discórdia, eu vou declarar: Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. E por fim, sempre que eu estiver diante de uma situação de injustiça, eu vou declarar: Jeová Tsikenu, o Senhor é a nossa justiça. Amém? Sempre que eu estiver diante de uma oportunidade terrena, diante de uma situação como essa, diante de uma pessoa, de uma doença, de um enfermo, eu preciso declarar os padrões desse reino. Eu preciso declarar o reino de Deus nesse lugar, porque eu não sou só parte estática desse reino, eu sou um agente se move, um agente proclama e declara o reino de Deus nos lugares onde está. Nos lugares onde tem oportunidade. Então você precisa ser um agente de Deus, na sua casa, no seu trabalho, para a sua família, no seu bairro, no seu prédio, onde você está. Porque eu sou um agente do reino. Amém? Você está entendendo? Muitas vezes Deus vai te levar a viver a vontade dEle, mesmo que não seja o que você está esperando, mesmo que Ele te confronte diariamente. Você está preparado para isso? Eu não entendi, você está preparado para isso? Então fica de pé. Hoje nós vamos declarar o reino aqui, para que Ele se estabeleça em nós e através de nós nessa manhã. Eu tenho uma pergunta para você.
Você está preparado para viver esse reino? Você está preparado para viver a vida de outra pessoa? A vida de Cristo? Você está preparado para abrir mão do seu tempo, do seu cronos, para viver o kairos de Deus? Porque isso vai ser necessário, querido. Você está preparado para abrir mão da sua vontade, do que você queria, do que você sonhou, do que você planejou? Você está preparado para que isso possivelmente seja frustrado, para que eu passe a viver o que Cristo queria, o que Cristo sonhou, o que Cristo planejou? Você está preparado para isso? Porque isso vai ser necessário, querido. Para nós vivermos o reino de Deus de verdade, nós precisamos estabelecer Ele. Mas para fazermos isso, isso precisa ser uma realidade em nós. E eu preciso entender isso. Isso precisa ser algo agradável para mim, para que isso contagie outras pessoas. Você está preparado para viver uma vida de incertezas e inseguranças? Você está preparado para perder o controle daquilo que é o seu chão hoje? Está preparado para viver como Abraão? Para sair de um lugar que você conhece, de pessoas que você conhece, para ir para um lugar que você não conhece, com pessoas que você ainda não conhece? Porque se você disser sim para mim hoje, o Senhor vai bater na sua porta e Ele vai te pedir isso. É sim uma vida de incertezas, é sim uma vida de inseguranças, mas eu te garanto que não tem nada mais seguro, não tem nada mais certo, não tem nada mais garantido do que viver uma vida de insegurança com o Senhor. Queridos, eu queria falar algo aqui que eu não falei no culto das 9, mas algumas semanas atrás eu fiz um ano de casamento, e o Senhor sempre me faz me lembrar do processo do nosso casamento. Nós nos casamos sem quase nada no bolso, nós nos casamos com todo um histórico de divórcios e separações na nossa casa, na nossa família. E em alguns momentos, eu confesso que em alguns momentos do noivado, eu olhava para aquilo e falava: Senhor, isso é tão incerto, isso é tão improvável. Essa semana eu voltei a fazer isso. O pastor Marcos me chamou para estar aqui, eu falei: Senhor, é tão incerto que eu consiga fazer isso. É tão incerto que eu consiga estar nesse lugar e viver essa vida. Às vezes eu me pergunto nisso quando eu estou lá no Kids ministrando para crianças. Eu tive uma infância completamente corrompida e deturpada e impura. E eu olho para aquelas crianças e eu falo: Senhor, é tão incerto que eu consiga trazer um bom exemplo, comunicar algo justo e digno aqui para essas crianças. Mas todas as vezes que eu duvido e eu questiono isso, o Senhor traz: é exatamente por isso que eu escolhi você. Eu quero a incerteza, eu quero o que ninguém acreditaria. Porque se olharem para a sua vida, se olharem para o que você não foi, para o que você não sabia, para o que você não teve, e olharem para o lugar que eu te coloquei, só poderão dizer: foi o Senhor, certamente. Ele não sabia, ele não poderia. Onde ele aprendeu isso? Certamente foi um milagre do Senhor. E isso é um exemplo da minha vida, mas isso é para você hoje, nessa manhã. Para finalizar, eu queria ler mais uma vez, a partir do versículo 32. Jesus, porém, continuou a olhar ao seu redor, para ver quem tinha tocado nele. Então a mulher, assustada, tremendo pelo que havia acontecido, veio, se ajoelhou diante de Jesus e contou o que havia feito. Jesus então disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz, o seu sofrimento acabou. Eu queria repetir aqui para você: os milagres de Deus,
O toque de Deus nessa manhã, na sua vida, não serão uma resposta da sua necessidade, serão uma resposta da sua fé. Eu disse que eu te perguntaria, e eu vou te perguntar agora. Eu não estou nem aí para as suas necessidades. Você crê? Você crê? Porque se você crê, Jesus está no meio dessa multidão. Ele está nesse lugar, Ele está nesse salão. Você tem a oportunidade de tocá-lo. A palavra foi dita, Cristo está aqui. Agora você precisa tocá-lo, querido. Agora é com você. Agora é com você. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Jesus está passando aqui. Jesus está no meio da multidão. Eu tenho uma necessidade, Jesus. Mas nessa manhã eu quero te dizer o quanto eu creio, o quanto eu acredito que o Senhor pode, o quanto eu acredito não só nos afazeres do reino, mas no próprio Rei. Fala isso para Jesus. Eu creio. Eu estou aqui porque eu creio. Eu estou aqui porque eu ainda não desisti. Eu não desisti da minha família. Eu não desisti da minha casa. Eu não desisti dos meus filhos. Eu não desisti das promessas e dos sonhos para minha vida. Eu não desisti de Guarulhos. Eu não desisti da minha igreja, da minha célula. Continue declarando isso ao Senhor. Nós vamos cantar aqui, e essa vai ser a nossa declaração ao Senhor. Vamos lá. Muralhas rodeando estou, pensei que viriam ao chão, pois tu nunca falhas, meu Senhor. A espera terminará, pois vitorioso és, pois tu nunca falhas, meu Senhor. Em ti confiarei, tuas promessas seguem em pé, tu és fiel. Confiando andarei, em tuas mãos estarei, tu sempre és fiel. Em ti confiarei, tuas promessas seguem em pé, tu és fiel. Confiando andarei, em tuas mãos estarei, tu sempre és fiel. Aleluia! Você pode declarar isso nessa manhã? Toque o Senhor. Toque o Senhor nessa manhã. Eu sei que tu move montanhas, eu creio em ti. Sei que farás outra vez, abriste o mar lá no deserto. Eu creio em ti. Sei que farás outra vez, eu sei que tu
Aleluia. Sim, Jesus. Nós cremos, Senhor. Faz de novo. Faz de novo, Senhor. Faz de novo no nosso meio. Faz mais uma vez. Toca no Senhor mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus. Bill Johnson disse: a fé significa se apossar da realidade dos céus e colidir de forma violenta contra a realidade ao nosso redor. Queridos, nessa manhã eu vejo os céus abertos aqui. Eu vejo uma dispensação do Senhor nesse lugar. Estenda suas mãos para tocar esse lugar. Senhor, sobre tudo que o Senhor pode fazer, sobre tudo que o Senhor pode suprir nas nossas necessidades, eu entendo agora o reino. Mas sobre o reino, eu quero uma coisa: eu quero o Rei. Sobre tudo que o Senhor pode fazer, eu quero quem o Senhor é. Em nome de Jesus, derrama sobre nós uma nova porção. Derrama sobre nós um novo óleo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós vamos viver o reino. Nós vamos avançar com o reino para viver a vida de Cristo, aqui e fora daqui, onde quer que estivermos, com quem estivermos, Pai. Nós declaramos o tempo de Deus, a vontade de Deus e o Rei do reino, em nome de Jesus. Vamos declarar isso mais uma última vez. Tuas promessas seguem em pé, tu és fiel. Confiando andarei, em tuas mãos estarei, tu sempre és fiel. Em ti confiarei, tuas promessas seguem em pé, tu és fiel. Confiando andarei, em tuas mãos estarei, tu sempre és fiel. Amém. Abra suas mãos. Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor fez aqui nessa manhã. Nós não merecíamos, mas o Senhor veio, o Senhor tocou. E Pai, nós estamos aqui nos comprometendo com o Teu reino, com o Seu tempo, na Sua forma, na Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós abrimos mão dos nossos planos, do que nós queremos, para que Cristo viva em nós. E nós declaramos que nós sairemos daqui como agentes desse reino, avançando o reino, avançando os alicerces desse reino, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo Seu amor. Em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Dá uma salva de palmas para Jesus nessa manhã. Eu creio em ti, sei que farás outra vez. Abriste o mar lá no deserto. Eu creio em ti, sei que farás outra vez. Eu sei que tu move montanhas. Eu creio em ti, sei que farás outra vez. Abriste o mar lá no deserto. Eu creio em ti,